crianças vão acompanhar a professora Rose. Então, os nossos meninos podem ir com a professora Rose. Os filhos até 9 anos podem acompanhar a professora Rose. Nós abriremos nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Abra sua Bíblia. Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versículo 32. Nós iremos ler o versículo número 34. Marcos, capítulo 2, capítulo 10, perdão. Versículo de 32 ao 34. Deixa eu falar o som do pastor lançado sobre mim, mas já está começando a pegar. Você está cansado, cara? Eu falei, tô não, tá assim, tô não, estou começando a ver que estou cansado. Nossa. Fala um negócio, fala outro. Marcos capítulo 10, versículo de 32. Diz assim: estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitar. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nós nos colocamos perante o Senhor, mais uma vez confiantes de que quem fala conosco é o Senhor. Portanto, Deus, ilumina as nossas mentes, faça com que nós compreendamos essas verdades, compreendamos de tal forma, Deus, que as assimilemos, ao ponto de querermos colocá-las em prática, Deus, em nossas vidas. Que as verdades que estão aqui estampadas neste texto encontrem a morada verdadeira dentro de nossos corações e nos faça homens e mulheres testemunhos do Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Queridos, hoje eu vou falar com vocês sobre a morte. E a morte, ela é algo estranho para nós, não é mesmo? Ninguém consegue olhar para a morte e entendê-la. E é interessante que sempre foi assim, desde que o mundo é mundo. Estamos diante de um relato aqui que há uma explicação sobre a morte, e há um grupo que não entende, não percebe ainda os efeitos da morte. E para nós, muitas vezes a morte parece-nos inexplicável, não é mesmo? Parece-nos inexplicável a questão da morte. Mas será que ela é inexplicável para Deus? Será que Deus compreende a morte? Ainda? Será que Deus tem um propósito para a morte? Ainda? De alguma forma, Deus se agrada da morte? Vamos responder essas perguntas meditando nesse texto nessa noite. Eu gostaria de chamar a sua atenção para uma pergunta, a nível de você entender o que esse texto está fazendo aí no meio do capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Qual é a relação desse texto com o seu contexto? Primeiro, esse texto ele está intimamente ligado com os 2 textos, o anterior a ele e o posterior a ele. Ele está intimamente ligado com esses 2 textos. Ele consegue dar resposta para os 2 textos. Para o anterior, que é a história e a explicação da situação do jovem rico, e o posterior, que é o pedido de Tiago e também
a cura do cego de Jericó. Esse texto é fundamental para compreender esses dois textos imediatos. Mas esse texto também, ele está envolvido no grande tema do Evangelho de Marcos, que é apresentar o Deus homem, Jesus Cristo, Deus homem. O Evangelho de Marcos, ele é pautado e firmado sobre isso. O tempo todo nós vemos essas ações, mostrando Deus e Deus encarnado, Deus divino, Deus encarnado. É perceptível essa explicação, mesmo que não tão direta, pelo escritor Marcos. Você vê ele conversando agora com os discípulos, você vê ele tendo um diálogo com um indivíduo anteriormente, você vê ele curando um cego. Deixa eu explicar então para vocês essa ideia aí. No versículo de 17 ao 31, ele conversa com alguém e expõe o coração do indivíduo. Ele fala: ei, você precisa confiar em mim, você precisa crer em mim. Diz o texto que o indivíduo sai da presença dele triste, porque o indivíduo era apegado nas coisas que ele tinha e não em Deus propriamente dito. Era um religioso, mas era um religioso que não tinha consciência clara de quem era Deus. E Cristo, então, como Deus encarnado, explica para ele como é que Deus nos enxerga e expõe o coração do cara. Isso é Deus. É o Deus Todo-Poderoso, vivo e verdadeiro, que pode expor o coração do indivíduo. Chega agora aqui no versículo 32 e no 34, nós vamos ver o aspecto Deus homem. Porque agora é o sofrimento desse Deus homem, mas também está intimamente ligado. Então a ideia é que não se separa jamais essas duas naturezas, Deus e homem, eles andam juntos em Cristo. E aqui nós vimos ele falar acerca de coisas que iriam acontecer, que vão acontecer mais adiante para os seus discípulos. Mas nós vemos também ele dizer: eu vou sofrer. Olha o versículo 34: vão escarnecer de mim, vão cuspir em mim, vão me açoitar e vão me matar. Sofrimento, coisas que o homem passa. Então esse texto está intimamente ligado com a grande tese do Evangelho de Marcos. E ele corrobora de forma fantástica com o ensinamento do capítulo 10, que é justamente a explicação de como é o reino de Deus para os discípulos. Todo discípulo de Jesus, todo discípulo verdadeiro, todo discípulo cristão, ele precisa entender como é que o reino de Deus se comporta com as mais variadas questões da vida. Agora perceba que nós estamos estudando sobre a morte, e a morte daquele ser que é central para nós como cristãos, que é Jesus Cristo. Observe que então ele se relaciona, mostrando que esse Cristo tem entendimento sobre casamento, e ele delibera sobre isso. Ele começa o capítulo 10 mostrando isso para nós. Esse Cristo tem entendimento sobre as crianças. Hoje eu ouvi uma pregação, não sei de quem, mas estava lá, minha esposa pôs, muito boa pregação, e ele estudando os nossos catecismos, e ele falando do tanto que nós, em nossa geração, abandonamos as crianças, o quanto as nossas crianças são entregues à ilha o dia todo. Foi fantástica essa percepção dele com aquele texto de Efésios. E eu fiquei com aquela sensação que podia ter ouvido essa pregação antes, eu podia ter tido essa ideia antes desse cara, que foi muito bom. Ele falou: nossa geração no Brasil, nós pais entregamos nossos filhos à ilha, nós levamos os nossos filhos à ilha o tempo todo. Muitas vezes a gente pensa que levar os filhos à ilha é simplesmente enfesá-los, né? E aí ele mostra no contexto amplo de Efésios que não, a ideia ali é justamente entregar esses meninos à vida pecaminosa, ao ponto que eles vão se tornar adultos irados e malvados e perversos. E é por isso que nós temos então uma geração caída em nossos dias, de jovens e adolescentes. E aí a gente olha para esse texto onde Jesus Cristo mostra: deixar e vir a mim os pequeninos. Eu queria ter feito essa aplicação também para vocês. E esse texto aqui corrobora com essa ideia ali, porque só entendendo a morte de Cristo, para a gente entender a relação dele com os nossos pequenos. E esse texto também está intimamente ligado aí com o jovem rico. Eu vou escorrer
várias vezes, então, sobre a relação dele com o jovem rico aí. Voltando para a pergunta que eu fiz sobre o contexto, qual é a relação desse texto com o seu contexto? Primeiro, a morte de Jesus Cristo é o grande proporcionador para o entendimento correto das demais relações da vida. Se eu não entendo a morte de Jesus, dificilmente eu vou entender minha relação com o dinheiro. Dificilmente eu vou entender minha relação com o ambiente. Dificilmente eu vou entender minha relação com as coisas criadas, com a academia, com a política, com o casamento, com a criação dos filhos. Eu preciso entender a morte de Cristo. E esse texto é central nessa relação aí com o capítulo, justamente enfatizar que é preciso haver um entendimento. A morte de Jesus Cristo é vital para o cristianismo. É vital. E é somente por um entendimento correto é que percebemos que só seremos salvos se compreendermos o que Cristo fez por nós na cruz. O que Ele derramou? Por que Ele derramou? Vamos às explicações então, vamos orar. Eu quero gastar tempo prestando atenção em 2 versículos basicamente, que é o 32 e o 34. O 33 ele é um link, que ele linka tanto o 2 quanto o 4 aí. Então vamos gastar tempo pensando nesses 2 principais versículos, que é o 32 e o 34. Olha a expressão aí, diz que eles estavam a caminho subindo para Jerusalém, versículo 32. A menção de Jerusalém aqui tem um significado, ela tem uma importância para esse texto. Jerusalém, irmãos, era o centro religioso do mundo judeu. Era ali que o povo se reunia para adorar a Deus. As menções anteriores aqui mostram que não podia acontecer nada de algo bom. Quando Jerusalém é citado no Evangelho de Marcos, sempre alguma coisa ruim ia acontecer com Jesus Cristo. Mas Jerusalém continua sendo o centro de adoração, de culto. E quando Cristo vai se dirigir para lá, Jesus Cristo sabe que Ele está indo para aquilo que vai ser perigoso para a vida dele. É ali em Jerusalém que Jesus Cristo vai se entregar. Porque era ali em Jerusalém que os sacrifícios eram feitos a Deus para aplacar a sua ira. Era ali que o povo judeu tinha que subir anualmente para sacrificar um cordeiro, a fim de aplacar a ira de Deus. E tem um significado muito especial nessa ida de Jesus para Jerusalém. Pastor, Jesus Cristo tinha que morrer em outro lugar. Bom, se esse outro lugar fosse estipulado por Deus para ser o centro de adoração, de sacrifício a Ele, podia até ser. Mas como desde que a história é história, e Deus chama Israel e põe ele num lugar, Jerusalém é a capital do sacrifício. Então tinha que ser em Jerusalém o sacrifício de Jesus. Ele sobe aquele lugar, porque ali será o seu altar de sacrifício. É ali que ele vai se santificar, e é ali que ele vai santificar a muitos. Tinha que ser Jerusalém. O judeu sabia que ao subir a Jerusalém para fazer suas ofertas e sacrifícios, ele ia ali para aplacar a ira de Deus. Ele ia para lá para pagar os seus pecados. Dessa vez que ele sobe para Jerusalém, é aquele que vai ser a própria oferta da humanidade, para aplacar a ira de Deus sobre todos nós. Mas o texto continua dizendo que Jesus ia diante dos seus discípulos, e estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. Quando você conversa com alguns cristãos e você questiona ele com algumas perguntas que eu quero fazer aqui, é interessante que as pessoas elas não conseguem entender esse caminho de Jesus para a morte. Por exemplo, Jesus sabia que ia morrer, irmãos. Jesus foi pego de surpresa com sua morte, com a sua condenação. Ele é inocente. A morte de Jesus não foi um acidente. Muitas vezes eu já conversei com cristãos que, pela sabedoria popular, ele não consegue entender essas respostas.
E na mente dele está pautada aquela noção de que Cristo morreu por acidente. Porque Judas foi traíra, porque os sacerdotes e os escribas eram ciumentos, porque os caras não gostavam de ver o poder de Jesus de forma política, porque Jesus, alguns um pouquinho mais conhecedores de história falaram que Jesus era um amotinador, comemorava gente, aqui estava deixando Herodes impaciente, e Herodes então manda executar. Alguns vão pensar nessa perspectiva, mas quando você ouve tudo isso e respostas como se Jesus tivesse morrido por acidente ou por uma coisa não planejada, fica evidente que é uma compreensão subjetiva e superficial do conhecimento bíblico. As pessoas não conhecem as Escrituras, elas não entendem o que é um plano redentivo vindo da parte de Deus. Eles não conseguem entender que Jesus Cristo é enviado para ali com um plano do próprio Deus. Perceba aqui nessa frase que Jesus Cristo tinha total consciência de sua morte. Ele tinha consciência. Ele chama os 12 e ele começa a explicar isso. Ele fala: eis que subimos, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes. Ele tinha consciência, ele sabia que essa morte ela era planejada, era necessária para o cumprimento do plano redentivo. Jesus não é pego de surpresa, não há desconhecimento da parte dele. Acho que eu falei aqui nesse quadro uma vez, falando sobre Judas, alguém achou: e Judas? Judas foi condenado, ele foi condenado diante de Deus como culpado. A pergunta que você tem que fazer é: estava fora do plano de Deus que Judas entregasse a Jesus Cristo? Olha para esse texto aqui, tem como se dividir aqui. Não, Deus não sabia, Judas, um acidente de percurso. Não dá. E é por isso que você vê a reação desses discípulos aí, tudo aterrorizados. Essa fala de Jesus indica que ele era totalmente senhor da situação, irmãos. Ao dizer: eu vou para Jerusalém, e eu vou morrer, vão me açoitar, vão me entregar ali. Ele era senhor das suas decisões. Ele tinha totalmente controle e conhecimento da sua morte, aquela cruz. Ele sabia disso. Ele sabia que o sofrimento o esperava, e ele queria isso, porque ele queria agradar o Pai. O sacrifício era para agradar o Pai. Alguns dizem que quando Jesus Cristo morre na cruz, ele morre para pagar dívida com o diabo. Conversa. Dívida do homem não é com o diabo, dívida do homem é com Deus. Nosso maior inimigo enquanto pecadores sem Cristo é Deus. Diz a palavra que é Ele quem manda-nos para o inferno. O maior inimigo do homem sem Cristo é o próprio Deus. É por isso que o ateísmo, o existencialismo e todas as outras propostas filosóficas que não o cristianismo tentam tirar Deus da jogada, ou no mínimo anular Deus, colocar num canto à parte. Por que isso? Porque nós estamos diante daquele que pode ser o nosso maior voz e nos condenar eternamente. Quando Cristo morre naquela cruz, Ele morre para apaziguar a ira de Deus contra nós. A ligação desse texto com o texto do jovem rico, ligação inevitável. O que faz aquele homem sair da presença do Senhor Jesus triste? Se não é essa rebelião? O que faz aquele homem não confiar em Deus? Se não uma falta de conhecimento que Deus é soberano sobre todas as coisas, e Ele rege a história, e eu então posso entregar a minha vida de tal forma que eu posso vender tudo e descansar meu coração nele. O que faz aquele homem sair da presença de Jesus triste? Se não essa rebelião contra Deus. Quem está pedindo a Ele para vender todas as coisas é o conhecedor do coração dele. Quem está pedindo a Ele para que confiasse nele é o Senhor do universo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores.
Se esse jovem tivesse captado isso, ele entendido isso, ele, por mais depressa que fosse, tinha entregado a vida dele a Cristo. Falava, vou andar com esse Cristo, porque ele tem controle de todas as coisas, inclusive daquilo que para mim é inexplicável, que é a morte. O que leva o coração a não entregar o seu caminho a Deus? A resposta é inevitável, é a queda, a obstinação, a rebelião contra Deus. O homem não quer Deus sendo o seu Senhor. O homem não quer Deus sendo o seu absoluto. O homem não quer Deus sendo o Senhor do seu destino. O homem não quer Deus guiando os seus passos. O homem não quer Deus conduzir ele às verdades desta vida. Entregar o coração aqui para o jovem rico, se entregar o poder de escolha e de decisão nas mãos do Senhor. Falar, tudo bem, Senhor, venderei tudo que eu tenho, te seguirei, confiando meus caminhos nas tuas mãos, guia-me pelas veredas eternas. Ele não ia fazer isso, ele não quer isso. Ele deixa bem claro aqui, então ele é um retrato claro da humanidade. E assim segue a humanidade. E assim seguimos nós, muitas vezes. Que caminhamos nessa vida, tendo as mesmas ações. Talvez você olha para o jovem, poxa, cara, olha para você agora. Avalie você mesmo. Perceba quantas vezes nós não agimos da mesma maneira contra Deus. Mas há uma reação também que eu quero examinar aqui nesse momento, que também é a reação dos discípulos. Diante de toda essa fala de Jesus, eles olham para a situação e eles ficam, diz o texto, tomados de apreensão, né? E esse admirado nos seguiu, tomados de apreensões. Pensa bem, eles estavam ouvindo o grande mestre que tinha acabado de ser transfigurado no monte. O grande mestre que tinha exposto o coração de um indivíduo. O grande mestre que já havia curado muitos enfermos para trás, libertado muitos endemoniados para trás, sossegado o mar, ressuscitado vidas, falando: eu vou para Jerusalém morrer. Pensa que conversa que não entra na mente desses caras. Isso fica tão evidente no texto posterior. Olha como é que Tiago chega diante, né? Tiago e João chegam diante de Jesus com uma pergunta: permite-nos, Senhor, versículo 37, que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Perceba a resposta de Jesus: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Fica evidente que esses homens não entendiam com essa expressão, eles estavam apreensivos, eles ficam assustados, horrorizados. Não entra na cabeça deles que o grande rabi que eles seguiam, que ia diante deles, subia para se sacrificar. A angústia toma conta dos seus corações. Da agora em diante a gente vai perceber isso. Não é à toa que Pedro nega, Pedro foge do negócio, bem como os outros ficam escondidos, como diz o relato de Lucas. Quem vai até a casa onde eles estão é Jesus Cristo. Leia o final de Lucas, capítulo 24. Vai ver isso. Eles ficam angustiados, eles não entendem que o grande poderoso tinha que morrer. Parece loucura, por isso que Paulo fala em 1 Coríntios que a mensagem da cruz é loucura para os homens, para os sábios deste mundo. Interessante que é só o cristianismo que diz que tem um Senhor que se sacrifica. Você não encontra em outra religião dizendo que o grande mestre morreu pelos seus discípulos. Você não vai encontrar isso. É só o cristianismo de Cristo. Eu tenho que enfatizar hoje o cristianismo de Cristo, o evangelho de Cristo. Porque o evangelho hoje já pregado pelos homens não admite mais isso, não se prega
tinha que morrer. E por que ele tinha que morrer? Isso fazia parte do plano redentivo. Mas isso ainda não estava claro aqui para esses homens, como não é claro para muitos de nossos dias. Muitos de nós estamos dentro de igreja e não entendendo essa morte de Jesus. Quando questionados, não conseguimos responder as perguntas de forma segura. Por que Jesus morreu? Muitos não conseguem compreender que essa morte foi planejada na eternidade. Jesus Cristo não morreu por acidente, não morreu por erros na sua caminhada, não morreu por inexperiências dos juízes romanos. Em primeira instância, Jesus Cristo morre com um planejamento prévio na eternidade. Estava determinado por Deus que o Filho, a segunda pessoa da Trindade, ele seria o Salvador. É por isso que ele tem esse conhecimento aqui prévio. Isso aqui está antecedendo a morte dele lá mais adiante. É por isso que ele fala: ei, eu subo para Jerusalém para morrer. É por isso que ele fala isso mais outras 2 vezes para trás. Olha lá comigo, capítulo 8, versículo 27. Ele começa ali dizendo isso. 31. Capítulo 8, versículo 31. Então começou ele a ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, e fosse morto. Primeira vez. Capítulo 9, versículo 30. Aliás, 31. Porque ensinaram os seus discípulos, eles diziam: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois de sua morte ressuscitará. Terceira vez é hoje. Jesus tinha consciência, ele ia morrer. Não é acidente, não é acaso, não é erro de percurso, é planejamento prévio, já estabelecido. É a eternidade. Tudo isso mostra que Jesus tem a rédea das histórias da história nas mãos. Nada está fora do controle. Nada. Mas olha o versículo 34. Jesus Cristo agora mostra o estado de sua humilhação. Eu quero então pensar nisso aqui com vocês também. Olha o versículo 34. O grande rei será humilhado pelos homens. É outra coisa que nunca entra. Como é que um rei é humilhado pelos homens? Ele será imergido num mar de vergonha, repulsa, dores e escuridão. Não entrava na cabeça dos discípulos: como pode o Messias, o rei prometido, passar por isso? Por que? É a pergunta então. Porque ele tem que passar por isso, que se cumprisse o que fora dito. Examinar alguns textos também. Textos que prometem que haveria essa humilhação com a vida de Cristo. Salmo 94, versículo 21. Salmo 94, versículo 21. Salmo 94, versículo 21. Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Salmo 22, versículo 6. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. É interessante ver esse relato, é o relato dessa situação na crucificação de Cristo, na ida dele para a cruz, os homens meneando a cabeça,
afrouxar os lábios, é cuspir nele, é blasfemar contra ele. Mas olha comigo também Isaías capítulo 50. Deus tinha que cumprir tudo isso. Isaías 50, versículo de número 6. O servo do Senhor, o tipo da sociedade bíblica é fantástico aí, ó. O servo do Senhor, ultrajado, mas fiel. Versículo 6. Esse é um texto messiânico. Oferecia as costas, ao versículo 6. Oferecia as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Por que Jesus vai morrer? Por que não entra na cabeça dos discípulos? Eles não atentaram que Deus havia prometido que aconteceria isso com os filhos. Eles não atentaram que era preciso. Essa humilhação era precisa. Porque essa é a humilhação que deveria vir sobre nós, irmãos. Cristo é um substituto nosso naquela cruz. Você e eu não suportaríamos tal ação. Por muito menos nós negamos a Ele. Por muito menos nós deixamos de andar com Ele. Imagine você sendo cuspido, açoitado, escarnecido pelos homens. Tinha que ser Ele. Não podia ser outro. Só Deus podia dar isso. Todos esses textos eram claros na mente de Jesus Cristo. Ele tinha consciência, por isso que ele repete: onde escarneceu, onde cuspiu, que estava tudo prometido lá. Deus está cumprindo aqui a promessa dele. E vão me matar. A morte está predita também. Isaías 53 é um claro retrato de que Jesus Cristo morreria por nós. É o Cordeiro inocente, o Cordeiro de Deus imolado, sacrificado. Morrer por você. Jesus Cristo fala tais coisas para esses homens. Ele não estava aqui construindo um heroísmo em cima de um pesadelo. Ele não estava aqui formando uma espécie de espantalho dos horrores para conscientizar os seus discípulos. Não! Eles estavam fazendo isso aqui, estavam falando isso aqui para conscientizá-los do fardo pesado e árduo que seria lançado sobre o Messias. Os discípulos já precisavam aprender agora que Jerusalém era a cidade de morte. Mas a morte era a última morte que seria feita. Ele conclui essa fala dele com um flash de luz e de ânimo dos seus discípulos. Ele diz: mas depois de 3 dias ressuscitará. A glória na morte. A glória. Mas ela precisava disso. Tipo de aplicação. Por que Jesus tinha que morrer? Aplicação clara, lógica, que ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é a segunda pessoa da Trindade. E este era o seu papel. Aqui já cai por terra toda aquela noção que a gente tem de que é acidente, de que é erro de percurso. Não, estava planejado, ele é a segunda pessoa da Trindade e ele devia morrer. Quando você olha para João 3,16, você vê isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho. É o Redentor. Não é a criação dos homens. Não é um fanático abusado que se entrega como um mártir. É o único que podia me salvar. É o único que podia me substituir. É o único que podia carregar o meu fardo. Era o único que podia aplacar a ira de Deus que estava destinada a mim. Por isso ele precisava morrer.
Porque ele tinha que cumprir com a lei. Por que ele tinha que morrer? Porque Deus só receberia o seu sacrifício como perfeita obediência. Só ele podia cumprir com os papéis e os requisitos que Deus havia estabelecido. Ao fazer o sacrifício naquela cruz, Deus, o Pai, recebe o seu sacrifício como pagamento pela quebra da lei por nossa parte. É a morte de Cristo que apazigua a ira. É a morte de Cristo que garante a nossa vida. É a morte de Cristo que tem condições de nos dar a felicidade. Por causa da morte dele que nós vivemos hoje. Por que ele tinha que morrer? Porque ao morrer, Jesus Cristo garante aqui a nossa reconciliação, a reconciliação de todos os que Deus lhe deu como herança. É a morte de Cristo que nos assegura liberdade e reconciliação com o Pai, ao qual nós vivemos em rebelião por toda a nossa vida, enquanto não cremos em Cristo como nosso Senhor. É o nosso mediador, por meio dele que nós entramos no céu. Que é ele que morre naquela cruz. Quando Jesus Cristo morre, ele também confere para nós a herança eterna. Ele diz que vai nos ressuscitar no último dia. Qual outro Senhor nesse mundo que pode ter a esperança do dia de amanhã? Qual outro Senhor? Quem são os homens pela qual essa morte foi realizada de forma sacrificial? Todos os que Deus, por sua soberania, escolheu antes do mundo ser mundo. Foi Deus que conferiu. Perceba que toda essa ação sacrificial envolve Deus, não envolve nós. Jesus fala: eu vou para a cruz, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou dar vida. Nós temos é que nos humilhar e reconhecer que se não fosse Ele, estaríamos perdidos nas mãos de Deus. Quem são esses homens? São aqueles que são despertados hoje. Todos que ouvem essa pregação, que dizem: ei, você não é nada sem Cristo. Ei, Cristo morreu naquela cruz para apaziguar a ira de Deus contra você. Todos os homens que têm os seus olhos desvendados, os olhos da alma, os olhos do coração, e entendem que a morte de Jesus Cristo foi um sacrifício feito por Ele. Essa morte é para você, irmão. Que está entendendo isso? Aquela morte na cruz, para os que creem, que se veem tão incapazes e tão arruinados, que só lhes resta abrir os lábios e dizer: o Senhor me socorre. Estou perdido. E sentir uma pessoa. Essa morte é para todos os que estão em pecados. Todos. Que de uma maneira extraordinária, vindo da parte de Deus, tem hoje as suas mentes iluminadas para compreender que estão perdidos sem Cristo. Mas talvez você seja como um jovem rico, duro e com o coração apegado nesse mundo, inseguro a quanto entregar a sua vida de fato a Cristo, confiar nele plenamente e encontrar na morte dele a sua segurança de vida. Eu te digo: acorde hoje, que amanhã pode ser.